Olá, pessoal! Nessa aula aqui nós vamos fazer a conjugação de verbos irregulares. Aqueles verbos que normalmente no dia a dia, na nossa prática discursiva, a gente confunde bastante a maneira correta de se conjugar, de se utilizar em determinadas frases. Então vamos trabalhar aqui verbos como passear, verbos como ansiar, verbo pôr, verbo querer, verbo ver, verbo vir, enfim. Esses verbos causam muita dificuldade e nós vamos, através de questões de concurso, aprender a utilizá-los. Vamos lá? Assinala a alternativa em que não há erro no emprego da forma verbal. Não há erro. Preste muita atenção a esses advérbios que às vezes passam despercebidos e você vai procurar aquela que tem erro. Na letra A, se nós requiséssemos, seríamos atendidos. Letra B, saímos hoje com nossos amigos. Letra C, não nos convém tais atitudes. Letra D, quando tu repuseres as aulas, avise-me. Letra E, ontem ninguém pôde comparecer. Bom, vamos entender o seguinte. Na letra A nós temos esse verbo aqui, requiséssemos, que faz parte do verbo requerer. Mas tome cuidado com uma coisa. O verbo requerer não é derivado do verbo querer. Ou seja, não utilize o verbo querer como padrão para você conjugar este verbo que aparece na letra A. No verbo querer, você diria se nós quiséssemos algo. Mas no verbo requerer, você vai dizer se nós requerêssemos. O verbo requerer é um verbo regular. Não é como o verbo querer, que é irregular. Ou seja, essa letra A, ela traz um erro de conjugação e você, obviamente, não vai marcá-la. Na letra B, ceemos hoje com nossos amigos. O verbo presente é o verbo cear. Preste atenção como eu acabei de falar. O verbo é cear, C-E-A-R. Veja uma coisa interessante nos verbos terminados em E-A-R. Verbos como cear, passear, frear. Esses verbos, gente, trazem uma letra I no radical, quando você conjuga. Por exemplo, eu ceio, tu ceias, ele ceia. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Veja que apresenta-se a letra I no radical. É o que faz com que a gente chame esses verbos de verbos risotônicos. Mas esses verbos não trazem a letra I quando você usa a primeira e a segunda pessoa do plural. Nós ceamos, vós ceais. Nós passeamos, vós passeais. Quando volta para a terceira pessoa do plural, eles ceiam, eles passeiam. O que é que você vai perceber com isso aí? Que esses verbos terminados em EAR só tem a letra I na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. É por essa razão, olha novamente a questão aí, que você vai marcar como incorreta o que apresenta-se na letra B. Porque aqui deveria ser ceemos, com dois S juntos, e não ceiemos. Afinal de contas, nós temos aí o pronome nós, pronome de primeira pessoa do plural. Então, a letra B você também vai marcar como alternativa errada. Letra C, não nos convém tais atitudes. O verbo é o verbo convir. E aqui você vai perceber algo interessante. É muito difícil achar essa questão se você esquecer o detalhe da acentuação gráfica. O verbo convir no futuro tem ele convém, eles convêm. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. Aqui nós percebemos o acento agudo. E eu preciso saber que o sujeito do verbo convir é atitudes. Tais atitudes não convêm. Olhe que o verbo convir é conjugado pelo sujeito tais atitudes, que está no plural. Então, este verbo deveria aparecer com acento circunflexo. Portanto, ele também está mal conjugado. Na letra D, quando tu repuseres as aulas, avise-me. Gente, repuseres é do verbo repor. E você sabe que repor é uma derivação do verbo pôr. Então, da mesma maneira que eu vou conjugar o verbo pôr no presente ou no passado do subjuntivo, e eu disser que eu ponha ou se eu puser, o verbo repor segue o mesmo padrão. Se eu repuser, se tu repuseres, se ele repuser. Se nós repusermos, e aí vai, certo? Portanto, nessa letra D você vai marcar corretamente. Nesse caso, a gente já tem aqui a alternativa correta, a letra D, O verbo pôr no passado, puseres, o modo subjuntivo.
Agora, para não gerar dúvida, vamos para a letra E. Ontem ninguém pôde comparecer. Veja que eu tenho que falar aqui pôde. Por quê? Porque você vê um advérbio de tempo indicando que é ontem. A oração está no passado. Se a oração está no passado, o verbo poder precisa de um acento circunflexo na letra O. Como esse acento não existiu, significa que a letra E estaria errada. E agora sim nós temos a alternativa correta, que é a letra B. Certo? A letra D, ok? É isso.